Você provavelmente já ouviu essa frase centenas de vezes na sala de espera do posto de saúde ou na TV durante a tarde. O médico olha para você, sorri e diz: Dona Maria, seu José, o segredo para evitar doenças e limpar o sangue é beber pelo menos 2 litros de água pura todos os dias. E você, obediente e preocupado com a sua saúde, passa o dia inteiro com uma garrafinha do lado, engolindo copo atrás de copo, forçando a água a descer. Mas preste muita atenção agora no que eu vou te revelar. Se você já passou dos 60 anos de idade, continuar bebendo apenas água pura, do jeito que te ensinaram a vida inteira, pode ser o maior e mais perigoso erro que você está cometendo contra o seu próprio coração. Eu sei que isso soa como uma loucura. Fomos ensinados desde criança que a água hidrata e melhora a circulação. Mas a medicina investigativa de ponta acabou de descobrir uma verdade perturbadora que raramente chega aos ouvidos dos pacientes. A grande verdade é que depois dos 60, despejar água pura no estômago vazio pode literalmente travar a sua circulação, reduzindo o fluxo e a velocidade do seu sangue em assustadores 79%. E é exatamente por isso que você bebe água o dia inteiro, mas continua com as mãos e os pés gelados. É por isso que no fim da tarde, as suas pernas pesam como chumbo e os seus tornozelos incham. É por isso que você sente aquela tontura esquisita ao levantar da cadeira de repente e convive com o medo silencioso e paralisante de sofrer uma trombose ou ter um AVC no meio da noite por causa do sangue grosso. Veja bem, quando você tinha 30 anos, a água pura entrava no seu corpo e hidratava cada veia. Mas hoje, o seu corpo envelheceu. E quando essa água sem nenhum nutriente desce pela sua garganta, ela não encontra os sinais elétricos necessários para entrar nas suas células. Ela simplesmente passa direto. Pior do que isso, ela dilui o seu sangue, aumenta a resistência dentro das suas artérias e ainda rouba os seus minerais vitais antes de ir parar na bexiga, fazendo você ir ao banheiro a toda hora sem estar realmente hidratado. Mas e se eu te dissesse que existe um truque absurdamente simples, que um ingrediente barato e muitas vezes até proibido por médicos desatualizados tem o poder de mudar a eletricidade da sua água? E se, com apenas uma pitada de algo que você já tem na sua cozinha, você pudesse transformar esse copo d'água em um verdadeiro desentupidor biológico, capaz de religar a circulação das suas pernas e devolver o calor para suas mãos em menos de 15 minutos? Mas o que exatamente muda dentro do seu encanamento interno quando você cruza a linha dos 60 anos? Por que as suas veias endurecem e se recusam a sugar a água pura? A resposta para isso está escondida em um gás invisível que o seu corpo parou de fabricar e em uma indústria bilionária que lucra muito com a sua circulação travada. Para você entender o verdadeiro perigo de virar um copo de água pura de estômago vazio todos os dias, nós precisamos dar um zoom e olhar para dentro das suas veias agora mesmo. Pense nas suas artérias quando você tinha 20 ou 30 anos como se fossem mangueiras de borracha novinhas. Elas eram flexíveis, macias e elásticas. A água entrava, o sangue fluía com facilidade e a mangueira se esticava para a pressão não subir. Mas, quando você cruza a linha dos 60 anos, 3 coisas assustadoras acontecem em silêncio dentro de você. Primeiro, o volume do plasma do seu sangue cai naturalmente. Segundo, os seus glóbulos vermelhos, que são as células que carregam oxigênio, perdem a flexibilidade e ficam rígidos. E o mais grave de tudo, o seu corpo para de fabricar um gás invisível e vital chamado óxido nítrico. Veja bem, o óxido nítrico é a chave mágica que relaxa e alarga as suas veias. Sem ele, aquela mangueira de borracha elástica se transforma em um cano de metal duro, rígido e estreito. A grande verdade é que quando você joga litros de água pura sem nenhum mineral dentro desse encanamento rígido de um corpo mais velho, o desastre acontece. A água pura entra na corrente sanguínea como se fosse um corpo estranho, cego e sem direção.
Como ela não tem a eletricidade dos minerais para abrir as portas das suas células, ela fica presa do lado de fora. Em vez de hidratar a parede da sua veia, essa água pura simplesmente dilui os poucos minerais que restaram no seu sangue. E isso cria um efeito rebote assustador. O seu corpo, em pânico pela falta de eletricidade, contrai as artérias ainda mais. A resistência aumenta. O coração precisa fazer uma força brutal para empurrar esse sangue agora diluído e cheio de células rígidas. O fluxo diminui, a circulação para as pernas despenca, e o seu rim, percebendo que aquela água pura é inútil, simplesmente a expulsa. É por isso que você bebe água e 10 minutos depois precisa correr para o banheiro, com a boca já seca e os pés frios. Você está lavando os seus nutrientes ralo baixo. Mas se os cientistas já mediram essa queda brusca na circulação, se eles já sabem que a água pura não hidrata o idoso como deveria, por que o seu médico continua apenas recomendando 2 litros de água por dia? Por que as pesquisas sobre o fluxo sanguíneo ficam trancadas nos laboratórios das universidades e nunca chegam na sua receita médica do SUS ou do convênio? A resposta revela uma história oculta revoltante. Existe uma verdadeira máfia das pílulas que lucra bilhões com a sua circulação travada. Para eles, é muito mais rápido e lucrativo te vender um remédio vasodilatador sintético para o resto da vida do que te ensinar a consertar a eletricidade da sua própria água. Mas, e se você descobrisse que a solução custa centavos? E se eu te mostrasse agora mesmo os 2 primeiros elixires poderosos? Um deles usa uma pitada de um sal especial misturado com limão que cria um choque elétrico capaz de reativar a sua circulação e dilatar as suas artérias em menos de 15 minutos. E o outro usa um vinagre barato que age como uma vassoura biológica limpando as suas veias por dentro. Você sabe a dose exata e o jeito certo de preparar essas 2 misturas simples amanhã de manhã? A grande verdade é que o sistema de saúde atual não tem tempo nem interesse em te curar de verdade. Quando você senta na frente do médico do SUS ou do convênio, ele tem no máximo 15 minutos para olhar na sua cara. Explicar a ciência da hidratação celular e do fluxo sanguíneo não dá lucro. É muito mais rápido e extremamente rentável para a máfia das pílulas simplesmente imprimir uma receita de um remédio para afinar o sangue, mandar você beber bastante água e te transformar em um cliente dependente para o resto da vida. Mas a biologia do seu corpo não precisa de drogas sintéticas para religar a circulação. Ela precisa da eletricidade certa. E é aqui que entra o nosso primeiro desentupidor biológico. Anotem isso: 1 copo de água, meio limão espremido e uma pequena pitada de sal rosa do Himalaia. Preste muita atenção agora. Eu não estou falando daquele sal de cozinha branco, refinado e venenoso que faz a sua pressão explodir. O sal rosa verdadeiro carrega 84 minerais essenciais que o seu coração implora para receber. Quando você junta o limão, a vitamina C faz o seu corpo sugar esses minerais 3 vezes mais rápido. Isso cria o que a ciência chama de solução isotônica. Pense nisso como se você estivesse fabricando o líquido exato da bateria do seu corpo. Quando essa água temperada entra no seu estômago vazio pela manhã, os minerais mandam um choque elétrico vital para suas veias. As artérias relaxam instantaneamente. O ácido do limão age derretendo as crostas de cálcio que deixam as veias duras. Em 15 minutos, o sangue volta a correr solto e você sente o calor voltar para suas mãos e pés. Mas, se as suas pernas já estão pesadas e formigando, nós precisamos de algo mais forte, a nossa verdadeira vassoura biológica. Estou falando de 2 colheres de vinagre de maçã misturadas com uma pitada de canela em pó, em um copo de água. Veja bem, quando o seu sangue circula mal, ele começa a formar uma espécie de teia de aranha pegajosa por dentro chamada fibrina. É essa teia que engrossa o sangue e cria o risco fatal de uma trombose. O ácido do vinagre de maçã entra nas suas veias cortando e varrendo essa teia de aranha para fora,
enquanto a canela age como um afinador de sangue natural e seguro. Juntos, eles forçam o seu corpo a voltar a produzir aquele gás mágico que alarga as artérias, o óxido nítrico, aumentando a circulação em mais de 30%. Mas cuidado, o sal rosa e o vinagre de maçã são apenas o aquecimento. Eles são incríveis para o dia a dia. Mas e se eu te dissesse que existe uma raiz vermelha e barata, aquela mesma que a sua avó te obrigava a tomar em forma de suco para curar anemia, que tem o poder assustador de inundar o seu corpo com óxido nítrico e abrir as suas artérias enquanto você dorme profundamente? E pior, você sabia que a mistura número 1 desse ranking, feita com uma fruta rubi e um pó escuro que você tem no armário, chocou os cientistas de Harvard ao provar que consegue reverter a idade das suas veias em 10 anos? Você sabe como preparar essas 3 últimas misturas de resgate arterial que podem literalmente salvar suas pernas amanhã mesmo? Chegou a hora de revelar o pódio. As 3 armas mais poderosas que a natureza criou para resgatar as suas artérias e devolver a força para suas pernas. Em terceiro lugar, a nossa velha e conhecida beterraba. A sua mãe provavelmente te obrigava a tomar suco de beterraba para curar anemia quando você era criança. Mas o que ela não sabia, e que a ciência moderna acaba de provar, é que estava te dando o maior combustível de avião para o coração. A beterraba crua é entupida de nitratos naturais. Quando você bate meio copo de beterraba com um pedacinho de gengibre fresco, você cria uma verdadeira usina de óxido nítrico no seu estômago. O gengibre entra afinando o sangue e cortando a inflamação, enquanto a beterraba arreganha as artérias endurecidas. A pressão cai de forma natural e você dorme sentindo o sangue fluir em paz até as pontas dos dedos. Em segundo lugar, nós temos o calor instantâneo, o nosso famoso açafrão da terra, a cúrcuma, misturado com uma pitadinha de pimenta do reino e uma gotinha de óleo de coco ou azeite em meio copo de água morna. A grande verdade é que a pimenta aumenta a absorção do açafrão em assustadoras 2.000 vezes. Essa mistura dourada entra na sua veia dilatando tudo pela frente e literalmente derretendo aquela gordura oxidada que ameaça entupir o seu coração. Muitas pessoas sentem as mãos formigarem de calor em apenas 20 minutos. E em primeiro lugar, o Elixir Supremo. A mistura que chocou os pesquisadores de Harvard, provando que é capaz de reverter a idade das suas artérias em até 10 anos. Preste muita atenção agora. Um copo de suco integral de romã, puro, sem açúcar, misturado com uma colher de cacau em pó, aquele cacau amargo e escuro de verdade. A romã força o seu corpo envelhecido a fabricar rios de óxido nítrico novamente, como se você tivesse 30 anos a menos. E o cacau entra criando um escudo de proteção para que esse gás não evapore. É a faxina completa e absoluta do seu encanamento interno, lavando a placa de gordura e devolvendo a elasticidade para suas veias. Mas, pelo amor de Deus, preste muita atenção neste aviso de segurança inegociável. Jamais, sob hipótese alguma, pegue o seu remédio de afinar o sangue, a sua aspirina ou o seu remédio de pressão do posto e jogue no lixo por conta própria. O seu corpo está acostumado com essa química. Esse protocolo natural é fortíssimo e você deve usá-lo como um reforço, um aliado para limpar o terreno. Comece devagar, e quando você voltar ao médico e ele vir a sua pressão estabilizada e o seu sangue correndo livre, ele mesmo será obrigado a diminuir a sua dose de remédio com segurança. A grande verdade é que a velhice não precisa ser um corredor escuro de medo, onde você deita a cabeça no travesseiro rezando para não ter um AVC durante a madrugada. A verdadeira vitória é acordar de manhã, pisar no chão firme e sentir as suas pernas leves, prontas para caminhar até a padaria ou a igreja.
É não sentir mais aquele frio assustador nos pés, é ter as mãos quentes para segurar e abraçar os seus netos e a paz absoluta de saber que as suas veias estão limpas e o seu coração bate forte. Você não é e nunca será um peso para a sua família. Troque a sua água vazia pelo elixir da vida. O seu corpo é uma máquina incrível e ele está só esperando você dar o comando certo para voltar a funcionar. E se esta revelação acendeu a sua luz hoje, não guarde esse segredo só para você. Pense naquele amigo que vive reclamando de pernas pesadas ou naquela vizinha que tem pavor de trombose. Mande este vídeo para eles agora mesmo pelo celular. Vamos espalhar a verdadeira saúde e proteger quem nós amamos. Fique com Deus, cuide das suas veias e até o próximo vídeo.